Aqui tá todo mundo perguntando cadê, que hora começa, não sei o quê. O que é que falta aí apertar pra gente começar? E também com a gente aqui no programa, nos estúdios da Rádio Gospel FM. Esse programa é dirigido, produzido, apresentado pela Gospel FM. Tá aqui com a gente o pastor José Carlos, acho que é a segunda vez aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor José Carlos, muito bom te receber. Obrigado, pastor César, prazer é meu estar aqui com os irmãos. Pastor Luciano, prazer conhecê-lo. E o tema, ele é do momento, né? Porque sempre nos perguntam, tanto na sala de aula, especialmente o pessoal do básico, né? Como a igreja, aqueles que estão chegando, né? Vamos chamar os filhos na fé que a gente vai colhendo. Essa pergunta é constante, né? Mas como é um tema bastante ventilado, eu acho que não vai vir assim nada de novo, né? Eu acho que cada congregação, cada igreja tem a sua gerência, o seu modo de tratar o tema, né? Eu vou ficar por enquanto com o não, né? Mas não vou deixar de aprender com o nobre companheiro Luciano. Legal. E você que está ouvindo a gente, manda teu áudio para cá. E aí, tá certo batizar uma pessoa que ainda tem vícios? Qual é a sua opinião? Manda para cá, 3208-1866, 011, aqui em São Paulo, e aí sim, 3208-1866. Pastor Luciano, vamos começar. Qual a sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão? Vamos lá. Na minha opinião, é uma pergunta que ela é muito ampla, é necessário uma reflexão caso a caso. É difícil a gente responder uma questão como essa de uma forma direta, mas o meu posicionamento é que sim, e eu tenho alguns argumentos, claro. Eu sou pastor local há 21 anos, e há 21 anos eu faço isso, batizo pessoas, acompanho pessoas, e durante todos esses anos, as pessoas que chegaram para batizar, que pediram o batismo, foram pessoas que de fato demonstraram desde o início o desejo de nascer de novo, o desejo de ter uma nova vida, pessoas que tiveram a primeira experiência ali com Cristo e decidiram pelo batismo. Mas tive casos de pessoas que chegaram até mim dizendo: pastor, mas na minha vida ainda existe uma situação, e geralmente são pessoas que trouxeram problemas com cigarro, por exemplo, que é uma dependência química, uma dependência muito dura para a pessoa deixar. E ainda assim, quando essa pessoa me procurou dizendo que tinha o desejo pelo batismo, eu não neguei o batismo a essas pessoas. Eu fui e batizei, porque no meu ponto de vista, o batismo é um início, é um princípio, e depois da transformação, a libertação, ela vai ocorrer de forma gradativa, como eu já vi vários casos na igreja. Mas vamos lá, a primeira resposta é essa, pastor. Eu batizo sim. Legal. Pastor José Carlos, sua opinião inicial para a gente começar a nortear esse debate, esse bate-papo aqui. Muito bem. Amados, eu ouvi muito bem o nobre pastor Luciano. Eu acho que não tem tanta divergência também assim, mas eu sou da opinião que não se deve batizar pelo seguinte motivo. Iniciando aqui a minha fala, eu acredito que não vamos ter pressa com relação ao batismo, mas vamos ter pressa em qualificar o ensino, o discipulado com relação a esse membro que ainda traz consigo uma certa dependência química. Quando nós falamos em vício, pastor César e pastor Luciano, geralmente a gente pensa o seguinte: cigarro e cachaça. A primeira coisa que vem na mente do evangélico é isso: tem cigarro, tem pinga, tem cachaça, não é verdade? E tem outros vícios, pastor César, que são piores do que esses, não é isso? Verdade. E que nem sempre a gente toca no assunto. Vícios linguísticos, por exemplo. Quando você olha para o que Paulo pede a Tito, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que falar de vocês. Tito 2:8. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. Né? Salmo 141:6. Ponha um guarda à porta da minha boca. Por que tão pouco se toca nesse assunto? Sendo que o cigarro é até um vício presente, você vê. A cachaça também. E aquela pessoa vai se esforçar contra isso. Mas e esses outros que ficam como que meio abafados? Então isso aqui é uma pequena introdução. O cara desenvolve uma linguagem dentro da igreja e outra fora, outro... E aí perde aquela identidade que naturalmente o evangelho vai trazer para quem nasceu de novo. Essa pessoa, ou que fuma, ou que bebe, ou que tem esse vício de linguagem que o senhor falou, e tem outros, né? Você tem aí pornografia, que são vícios secretos, não dá para você ver. O senhor batizaria essas pessoas nessa condição? Não, eu investiria no discipulado, na conversa.
eu investiria exatamente naquilo que Jesus disse. Pedro, você me ama? Primeiro passo, apacente os cordeirinhos. Depois apacente ovelhas, e aí Jesus repete 2 vezes, no verso 15, no capítulo 21, cordeirinhos. No 16 e no 17 ele cita ovelhas 2 vezes, ou seja, apacente cordeiros que viram ovelhas e que se mantêm como ovelhas. Então eu teria primeiro o investimento no discipulado. Ok, pastor Luciano. Bom, nós temos alguns textos bíblicos que nós podemos trabalhar essa questão. Nós temos várias referências na Bíblia acerca do batismo. Isso é muito bom, porque a gente consegue tirar algumas ideias em cima disso. Devemos ter pelo menos umas 30 referências, se eu não estiver enganado. E dessas referências que nós encontramos acerca do batismo, nós temos uma implicação. Nós temos um problema. Qual que é o problema que aparece? A pessoa não crê. Então, no meu ponto de vista, pastores, o que vai impedir dessa pessoa receber o batismo é se ela não crê. Se ela não crê na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, se ela não crê no efeito regenerativo da ação do Espírito Santo na vida dela. Então, no meu ponto de vista, olhando para esses textos, como de Marcos 16, como textos lá de Atos, capítulo de número 8, que fala do eunuco, nós não encontramos ali nenhuma cláusula ou impedimentos, apenas o crer de fato. Então, quando uma pessoa chega para mim e ela expõe uma dificuldade, ela expõe que ela ainda está lidando com algum tipo de vício, eu não vou negar o batismo para essa pessoa, até porque eu acredito que a convivência na comunidade, a pessoa fazendo parte daquele ambiente, aquilo vai propiciar, vai ajudar essa pessoa ela ter a sua vida transformada. E eu acredito nessa transformação que ela ocorre de forma gradativa. Então a pessoa hoje ela é transformada e a cada dia essa ação de Deus, essa ação do Espírito Santo, ela vai continuar agindo na vida dessa pessoa. Então eu tenho para mim, tanto o batismo como a ceia do Senhor, são 2 elementos que ele tende a ajudar a pessoa a estar mais firmada na presença de Deus. Bom, ok. Você que está ouvindo a gente, pode mandar a tua opinião para cá, cara. Manda aí, ó. 11-3208-1866. Se identifica primeiro. Olá, sou fulano de tal cidade, tal igreja, sei lá. E manda a opinião direta aqui. 3208-1866. Esse número não parece, mas é um WhatsApp. Então você salva como WhatsApp, chama aí. Gospel FM 3208-1866. Manda a sua opinião para cá. Pastor José Carlos. Então, até pegando um gancho aqui na fala do nobre companheiro, nós podemos ver o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Romanos 6,4, né? Na morte de Cristo isso aconteceu, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É verdade. Então, quando o pastor disse que esse convívio desse irmão ainda dependente, na igreja, nos louvores, Santa Ceia, etc., isso vai ajudá-lo a tirar dele esse vício. Eu não discordo muito, porque aqui tem um batismo aqui no corpo de Cristo, né? Tem um batismo aqui. Ele está inserido, ele está dentro. Então, esta palavra aqui, fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Eu vou conduzir esse membro, primeiramente, para isso aqui. Você morreu para o mundo, você vive para Deus. Você foi plantado na semelhança da morte de Cristo. Ele foi sepultado, você também agora, da mesma forma. Você foi mergulhado no corpo de Cristo, você morre para o mundo, vive para Deus. Então é esse discipulado que eu insisto nele, que eu martelo em cima dele. O membro, ele tomar a consciência de que ele agora vai caminhar para a perfeição. E aí é quando eu me lembro de Hebreus 6:1, né? Deixando o rudimento da doutrina do batismo e etc., caminhemos até a perfeição. E é nessa perfeição que nós vamos agora conduzir esse membro, essa conscientização, para que ele, primeiramente, liberto, conforme João 8,32, pela palavra, ele desça depois a água do batismo. Tá certo. Então o pastor aposta mais na questão de um preparo melhor e tal, para depois descer as águas. A sua visão do batismo que não, pelo que eu entendi na sua fala anterior, é a mesma coisa da ceia? Não se pode negar o batismo a uma pessoa? Por exemplo, a ceia,
parece pelo texto lá de Coríntios, eu sei que são várias visões diferentes, interpretações, não sei o quê, mas não sei, a mim me parece que a ceia é uma coisa que cada pessoa decide se participa, se não participa, e o líder da igreja não tem gerência sobre essa questão. Pode ser um tema de um próximo debate, né? Se a liderança da igreja pode ou não pode negar a ceia ou restringir a ceia para quem quer que seja. Mas aí tem uma boa discussão sobre isso. Mas parece que na ceia, sim, tem essa possibilidade de que cada um faça a sua própria gestão, se aceita ou não aceita participar. Porém, o senhor disse também, colocou isso também tem a ver com o batismo. O senhor crê que então o batismo, a pessoa pediu o batismo, tem que ser batizada? Não, é diferente. Eu penso de uma forma diferente. Eu acho que eu coloquei e não fui tão claro na minha exposição. No caso da ceia, de fato, é exatamente isso que eu penso. Examine, pois, o homem a si mesmo. A ceia se chama ceia do Senhor. Ou seja, eu acredito sim que a pessoa ela tem que ter essa reflexão. O que nós temos que fazer como pastores é instruir, é explicar a questão da ceia. No caso do batismo, cada igreja vai ter o seu modo operante, né? Na nossa igreja, por exemplo, eu falo que eu não nego o batismo, a pessoa estando numa situação como essa. Mas veja, por exemplo, na minha igreja, a pessoa para ser batizada, ela precisa passar por um curso. Então é feito um curso preparatório. Então, para aquela pessoa que decide pelo batismo, na semana que antecede a data, o que nós fazemos? Nós fazemos um curso preparatório. Então, a pessoa necessariamente ela precisa ser instruída. O que é falado nesse curso? É falado o que vai acontecer. Ninguém vai ser colocado na água simplesmente por ser colocado. Então, ali nós ensinamos, nós instruímos. Então, é um requisito que a nossa igreja tem. Que a pessoa passe pelo curso do batismo e ela seja instruída para saber o que vai acontecer de fato, para que ela não venha tomar um banho. E acontece sim de pessoas quando chegam nesse momento do curso, a gente começa a conversar e ela expõe uma situação. E às vezes a pessoa, ela decide, não, mas eu quero primeiramente tratar esta situação e depois eu quero me batizar. Depois eu vou lá e assumo o batismo. Tudo bem, a pessoa ela é livre. Mas quando a pessoa coloca a situação e ainda assim nós esclarecemos para ela, olha, é uma situação, isso é um problema na tua vida que precisa ser resolvido, mas nós não deixamos de oferecer o batismo. Então não é que é a pessoa que decide, nós caminhamos juntos. Então, mas no fim é ela que decide. Então se ela falar, tá bom, mesmo assim eu quero. Sim, daí eu não vou negar o batismo. Mesmo sabendo que ela não está pronta, que ela não abandonou. Que ela não deixou aquele vício. Ainda assim, eu não vou negar para ela de fazer o batismo dela. Então é a mesma coisa da ceia, porque na ceia você também aconselha a pessoa, se você está indignamente, é melhor sim. Não sei o que, mas se a pessoa quiser, ela toma a ceia. No batismo também é a mesma coisa. É mais ou menos isso, né? Mas existe, por exemplo, no caso do batismo, o requisito da pessoa fazer o curso. Então ela tem que fazer o curso. Se chega no dia do batismo, eu estou lá realizando, e a pessoa chega, eu também quero. Tá calor, eu quero me refrescar aí na água. Eu vou falar não. Esse não, porque você primeiro tem que ser instruída. Tá. Pastor José Carlos, na Bíblia Sagrada, nós não temos nenhum tipo de... embora o ID de Jesus compreenda também um tipo de magistério, que o discipulador, o pregador, o que obedece o ID, não é só pregar, mas também ensinar, né? Tem ali um magistério incluso, né? Que a gente chama hoje de discipulado, o ensino, né? Ensinando-vos a guardar todas essas coisas, Mateus 28, 19 e 20. Mas não existe curso, né? Para o batizando. Isso é uma invenção mais moderna, né? E na igreja bíblica, a pessoa se batizava rápido. Eu não lembro se tem alguém na Bíblia que demorou mais do que, 3 dias para ser batizado antes de se converter e se batizar, que é o caso do nosso irmão Paulo. Fora Paulo, não sei, a mim me parece que todo mundo que se converteu já foi batizado com a mesma roupa da conversão, no mesmo dia da conversão. Eu não me lembro de outro. Não precisa nem de capa branca, né? Não tem capa branca, não tem aula, não tem com a roupa que você tá aí. Não tem matrícula, não tem não sei quantas semanas, não tem certificado, não tem nada. Hoje tem que estar certificado. Por que a gente inventou essas coisas?
Irmão, é bem colocado aqui, porque, vejam bem, o batismo como requisito, como ordenança, né, não está claro que ele venha resolver um problema. Mas é um pedido de Cristo, é um requisito dele, então ele tem que ser dado, não tem jeito, né? Negar o batismo, claro, isso aí não existe, você tem que batizar. Mas quando você olha para Mateus 9, 35 a 37, então você tem o seguinte: e andava Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, né? Pregando, ensinando e curando. 3 ministérios básicos de Jesus. Acabou. Esse ministério, ensinando, nós não sabemos quantas pessoas acompanharam Jesus nesse tempo. Quantas viram ele na cruz e quantas entraram no livro de Atos. Mas houve indiretamente uma instrução fundamental para o colégio apostólico inicial e para quem da multidão fazia parte. Não teve ali nenhum preparo para dizer assim: eu vou te preparar para você descer a água. Claro que não teve. Não tem como encontrar nada na Bíblia parecido. É crer. É crer. Pregou, creu. Pronto. Tá pronto já. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que não crê é problema dele, vai sofrer as consequências, né? Agora, é louvável a atitude como do pastor, por exemplo, a nossa atitude do pastor do século XXI, dá esse preparo, pastor, porque muitos têm uma visão de falar assim: eu vou fazer parte da igreja. E fazer parte da igreja não resolve o problema. É diferente de nascer de novo. É diferente da recomendação: arrependei-vos e crede no evangelho. E é uma visão católica, esse fato da pessoa fazer parte. Isso, entendeu? É como se fosse assim: eu saio daqui e eu for entrar numa instituição. É uma visão católica, mas não é verdade. A pessoa não passa a fazer parte da igreja a partir do batismo. Mas eu digo da iniciação. Porque os católicos têm o batismo como uma iniciação. Mas nós evangélicos também. Mas a pessoa, ela vem para a igreja e não necessariamente ela se torna evangélica no momento que ela batiza. A partir do momento que ela vem e ela começa a participar. Mas ela passa a fazer parte da igreja a partir do batismo. Sem o batismo, ela não é parte da igreja. Uma pessoa que não é batizada pode ser votada na sua igreja? Pode concorrer a um cargo? É que nós não temos essa forma de organizar a igreja, né? Não, ela pode ser diácono? Não, diácono não. Então, por quê? Porque ela não é da igreja. Obreiros, ela não vai exercer cargo ministerial. Mas, por exemplo, o católico é pagão. Se o camarada não é batizado, ele não é considerado católico. Entendeu? Bom, a desculpa ter interrompido. Não, eu que provoquei, na verdade. Olha só, mas é isso aí. Então, como é que você inicia? Você participa ativamente da igreja, claro, depois do batismo. Antes dele, só Jesus sabe quem você é. Você recebeu a Cristo, como João 1:12, todos quanto receberam. Nós vamos entender que aí tem um membro convertido agora. Mas aí você usa a linguagem de Hebreus 5, 11, 12, né? Os népios, aqueles iniciantes na fé, né? Onde ele vai exatamente aqui, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mão e etc, né? Bom, pegou isso aqui e deixou de lado, porque agora esse membro novo convertido, ele vai deixar de ser novo convertido, ele tem que crescer. A palavra vai conduzi-lo pelo caminho do crescimento, né? Conforme Efésios 4:3, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse camarada tem que crescer. Ele não vai se manter uma criancinha em Cristo de maneira nenhuma. Vamos dividir aqui os homens como Paulo fez em 3 dimensões, né? Nós temos os psúricos, que são quem? O homem natural. 2:14, 1 Coríntios, né? Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aquele que não se converteu ainda. Segundo, é exatamente esse aqui, né? O que ele diz assim: carnais, criancinhas em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1, né? Que você tem lá: sarkimos ois népios em Cristo. Então você tem carnais como criança em Cristo. Então Paulo fala: quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Porque sendo assim, vocês não estão experimentados ainda na comida mesmo que deve comer, dependem de leite, não é isso? E qual é o último patamar? É o pneumático, é exatamente o espiritual. Então hoje a nossa conversa aqui, ela se limita exatamente nesse segundo homem, aquele que está nascendo em Cristo, e como é que está a condição dele para descer as águas ou não descer as águas. Então eu espero esse investimento exatamente aonde? No ensino dele. Porque esse esforço do pastor, essa reunião, esse estudo bíblico e essa atitude é louvável, pastor César, hoje, no mundo de hoje,
porque a igreja em si ela tem que evoluir, ela tem que crescer. E esse estudo que não teve lá em Atos, ele tem que aparecer agora. Ele tem que ter agora essa conscientização do que é um batismo. Amigão, você é membro do corpo de Cristo. Você deixou o mundão com o velho homem, morreu o velho homem. Tu é novo homem em Cristo. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, mas hoje nós temos. Filipe não tinha o Novo Testamento escrito para o eunuco, para Nicodemos, para todos eles não tinha. Para Paulo de Tarso, o Paulo ainda ia escrever o que nós estamos discutindo hoje aqui. Hoje temos uma Bíblia completa, Velho e Novo Testamento, tipologia, simbologia, doutrina e vai daí por diante. O nosso idioma ainda. E detalhe, com esse privilégio, sai do hebraico ali, se espalha no grego, espalha no mundo todo, chega lá no Brasil, em língua portuguesa, e tu agora, como pastor, tu organiza esses detalhes que a igreja de antes não tinha. Hoje é obrigado a ter. Pastor Luciano. Então, parece que na igreja primitiva era de fato assim, né? Era pregação e as pessoas aceitavam aquela palavra e logo já batizavam. Era algo muito dinâmico, parece que esse dinamismo. E é exatamente por isso, porque eu vejo na igreja primitiva, eu até separei um trecho da Didaquê, não sei se é válido a gente ler, pode ser? Posso ler aqui? A parte 7 da Didaquê, que fala sobre o batismo. As instruções sobre o batismo. Está escrito o seguinte. Mas lá no Didaquê parece que fala que o candidato tem que ficar 3 dias de jejum antes, não sei o que, né? Diz assim, ó, o trecho. No que diz respeito ao batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puder com água fria, fazer com água quente. Na falta de uma ou outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, se outros puderem, observe um jejum. Esse jejum que o senhor comentou, né? O que é batizado deverás impor. Mas parece que tem 3 dias. De 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias. Isso, é 1 ou 2 dias. Então, pelo que eu vejo na dinâmica do batismo, que era praticado lá atrás, a Didaquê, que é um documento, acho que é de 1140 ou 150, né, depois de Cristo, ela mostra como a igreja primitiva funcionava. E parece que eles não tinham requisitos, como hoje é colocado em muitos momentos, né? Se tiver tal situação ou aquela outra, não pode. Na verdade, não parece os apóstolos questionando ou fazendo esse tipo de pergunta, porque eles pregavam, a pessoa recebia a palavra e já eram batizadas. A única coisa que aparece aqui, pelo menos na Didaquê, é essa questão do jejum, né? Que hoje em dia eu não sei se pratica isso nas igrejas, mas impeditivos. Também a ideia de que a preferência era água corrente. É, água corrente. Hoje em dia, geralmente se faz em tanque, em lugar fechado, né? Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo. Tá na hora do intervalo ou não? Ainda tem 3 minutos? Então você pode mandar o seu áudio para cá, 3208-1866, 011-3208-1866. Já tem áudio aí chegando? Já tem áudio no ponto? Não? Um diz que sim, outro que não. Vocês conversem entre vocês aí. Do trânsito. Ah, tá. E aí é o seguinte, já tem aqui algumas questões. Por exemplo, eu vou deixar, como a gente já tem que fazer o break, mas vamos deixar pro próximo bloco. O Isaías de Bauru, ele fala o seguinte: graça e paz, uma pergunta, pode batizar uma pessoa que mora junto com a outra e não é casado? Tava demorando essa pergunta, né? Porque essa aí... Boa pergunta. Essa pergunta aí... Assim, essa pergunta, né? Jogar pro Luciano. Então vem com a gente, porque no próximo bloco a gente vai tratar esta e outras questões tratadas aqui. Se você quer fazer a sua pergunta ou mandar o seu áudio, 11-3208 1866, 011-3208 1866. Afinal, é correto biblicamente batizar a pessoa que ainda tem vícios? Esse é o tema principal do nosso encontro, do nosso debate de hoje. Batizar uma pessoa que ainda tem vícios e ela fala: não, eu ainda não larguei a bebida, ou o cigarro, ou a pornografia, ou as drogas, ou a mentira, ou sei lá. O pastor lembrou de outro aqui, o vício da boca suja, né? Lá no Mato Grosso fala boca suja, fulano tá boca suja e tal. Então, lá na igreja é uma coisa, mas lá fora, se pisar no carro dele, se arranhar o carro dele, meu Deus do céu, vira um capeta, você tá entendendo? E, tá certo isso aí? Uma pessoa dessa tem que ser batizada, tem que ser chamada de irmão,
no seio da igreja? Como é que funciona? Bom, a gente vai para o intervalo. Nesse intervalo tem boletim do trânsito, tem oração, as informações sobre a próxima marcha para Jesus e tudo mais que você precisa saber. Fica com a gente. Esse primeiro bloco é um pouquinho mais longo, o intervalo, mas na sequência a gente volta. Enquanto isso, manda teu áudio para cá, 11-3208-1866, e depois do intervalo eu também vou dar um recado para quem quer aprender teologia em profundidade, com segurança, pagando pouco, na Faculdade Teológica Bethesda. 011-3208-1866, manda teu áudio para cá e vem participar. O Soltando o Verbo tá só começando. Você está ouvindo Soltando o Verbo. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Informações do trânsito agora da Rua da Consolação. Tem congestionamento para você que segue no sentido do centro. Começa ali na altura da Rua Pedro Táxi e vai até a ligação leste-oeste. Reflexo da ligação que está parada. Muito ruim a ligação, sentido Zona Leste de São Paulo. Vai assim até o trecho ali da Rua Hipódromo. São 2 acidentes que aconteceram pela Radial Leste. Um atropelamento na altura da Rua dos Trilhos e pela altura da Rua Hipódromo teve um acidente com carro e moto. Com bloqueio parcial, o trânsito parou e já vem parando também as demais vias. Como alternativa da Rua da Consolação, utilize a Rua Augusta, que tem melhores condições. Taxista, é muito fácil trabalhar com o SP Tax. Basta entrar em contato com nossa equipe no DTP ou Sinditax e aproveitar as vantagens que só o app oficial da Prefeitura te proporciona. Com segurança e a menor tarifa do mercado. Aproveite! O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. 2024, Ano Apostólico de Mordecai. Agora, ore com o servo de Deus apóstolo Estevão Hernandes e profetize que Deus vai transformar o Purim Purim, ano em que você viverá os maiores livramentos e a prosperidade em sua vida. Neste ano apostólico de Mordecai, eu declaro debaixo do poder da palavra profética que viverei junto com a minha família um ano poderoso de grandes e surpreendentes milagres no mundo espiritual. Verei sonhos e projetos sendo realizados independentemente de qualquer situação adversa. Deus irá me justificar e os meus memoriais me levarão a viver uma honra jamais esperada. Toda sentença e toda forca preparadas para mim, Deus está transformando em grandes livramentos. Pelo meu posicionamento espiritual, eu e a minha família viveremos um grande Purim em todas as áreas das nossas vidas. Descansaremos de todas as guerras e assolações e teremos um tempo de paz, alegria e felicidade. Deus irá me colocar em lugares jamais sonhados e terei uma prosperidade tão grande que toda a minha família será beneficiada e eu serei reconhecido como aquele a quem Deus quer honrar. Ano de Mordecai, ano que Deus fará justiça em minha vida, ano de livramentos, ano do Purim, ano de cura em todas as áreas da minha vida, ano de Deus tirar o inimigo dos meus caminhos, ano de ser próspero e honrado. Declaro que viverei nesse ano de Mordecai muito além do que eu pedi ou imaginei. Eu e a minha família teremos a proteção, a graça e toda a sorte de bênçãos espirituais. Ano de Mordecai, ano de livramentos, ano de salvação, ano de paz, ano de prosperidade, ano da dupla honra. Eu declaro, eu e a minha família viveremos um ano
jamais sonhado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira. A primeira Rádio Gospel do Brasil. Marcha para Jesus 2024. 30 de maio. Faltam 120 dias. Essa rádio é da hora. Gospel FM. Vem aí a promoção mais aguardada. Casamento dos Sonhos Marcha para Jesus. Já pensou uma festa completa no buffet mais sofisticado do país? A Casa Bertolazzi. Um dia da noiva no maior espaço de beleza da América Latina. A Casa Florá. Inclui ainda o vestido de noiva e o traje do noivo na Louis de Saint-Gentin e o par de alianças com design inovador da Micron Joias e ainda uma viagem que a Hebron Turismo vai preparar especialmente para você. Acesse @Marcha para Jesus, curta o banner da promoção e faça uma declaração de amor. Depois é só seguir os parceiros da promoção no Instagram e marcar 3 amigos nos comentários de cada parceiro. O resultado acontece na véspera da marcha, no programa Renascer, com o apóstolo Estevão Hernandes. Casamento dos Sonhos Marcha para Jesus. Gospel FM. Sabe aquelas dores chatas, inflamações e essa sensação de que a imunidade está lá embaixo? A solução está aqui, Aquiprevent, o suplemento alimentar poderoso que é aliado da sua saúde. Aquiprevent, com uma fórmula revolucionária, possui ingredientes nutricionais como licopeno, astaxantina, vitaminas D3, vitamina Z, zinco e cúrcuma, todos eles agindo juntos para acabar com essas dores. Com apenas 2 cápsulas ao dia, o Aquiprevent pode transformar a sua qualidade de vida. Diga tchau para as dores. E tem mais, meu povo. Quem compra pelo telefone leva benefícios extras. Não fique aí parado, não. Ligue para o 0800 591 4393 e bora acabar com essas dores com Aquiprevent. Uma combinação feita sob medida para dar um basta nessas dores. 90.1. Eu costumo presentear os meus clientes em datas comemorativas, como aniversário, por exemplo. Mando flores, cestas especiais. Essas coisas que demonstram a minha gratidão. Fui consultar o lugar onde eu compro esses arranjos e estava no Clube da Bênção. E adivinhe? Eu consegui o desconto de 25% nesses presentes. Semana passada, uma cesta que custava R$210 saiu por R$157, um desconto de R$53. A minha cliente, que foi mãe, ficou muito feliz com o presente e eu ainda mais por causa desse super desconto. Vem você também ser um Gideão e entre para o Clube da Bênção. Ligue 0800 878 1200. Seja um Gideão, abençoe e seja abençoado. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Estamos de volta com o programa Soltando o Verbo e você pode participar com a gente dessa programação. E agora que eu tô vendo aqui que nosso novo cenário tá com o capacete ali enfeitando aqui o nosso cenário, você tá entendendo? Então, agora é assim. Agora vamos lá. No bloco passado nós falamos sobre o seu áudio, né? Manda o seu áudio para cá. Vamos soltar o seu áudio agora. E você que não mandou, pode mandar. 11-3208-1866. Antes, porém, eu quero falar com você que quer estudar teologia, não tem tempo para frequentar a sala de aula de uma escola, ou não quer gastar muita grana investindo num curso teológico.
A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, traz o melhor material didático, o maior suporte pós-matrícula, tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, videoaula, suporte, estágio supervisionado, todo o material impresso num único volume, não tem que ficar comprando livros depois. Mensalidade zero, repito, mensalidade zero. Você pega o valor do curso, paga em 10 vezes e não tem que ficar pagando mensalidades. Por exemplo, a formação completa custa R$189. São 48 meses, mas você paga só 10 parcelas e não paga mais nada. Repito, não paga mais nada. 30 e tantos meses sem pagar. O curso fundamental é mais barato, ele custa só 89 e você paga só 10 parcelas e estuda 18 meses. Estuda 18, paga 10 e fica 8 meses sem pagar nada. Isso só existe na FTB. E para saber mais, me chama pelo telefone 3198-5551, 011 aqui em São Paulo, 3198-5551, 3198-5551. Pensou teologia, vem para FTB, Faculdade Teológica Bethesda. Agora, bora lá. Agora quem tá pilotando aqui é o Gerson, que manda e desmanda nesses botões aqui da nossa técnica. E a gente vai colocar aqui os áudios que já chegaram e o seu tá na sequência. Bora lá, Gerson. Mande sua pergunta para o programa Soltando o Verbo. WhatsApp 11 3208 1866. Graças e paz, chamo Anderson, sou de Guarulhos. O questionamento é o seguinte: se não se batizar, será salvo? Se Jesus Cristo voltar, tanto coletivamente quanto individualmente, essa pessoa que não se batizou vai ser salva? Se ela for salva, então há um acerto na palavra do pastor que diz que não batizaria. Se essa pessoa não for salva, aí há de se concordar com o que o pastor que batiza sem a libertação total afirma. Um abraço. Boa tarde a todos, eu sou a Vânia de Sorocaba. Eu entendo que deve ser batizado sim, até porque a palavra de Deus fala que aquele que crê e for batizado será salvo. A transformação vem do Senhor, não é o batismo que vai fazer isso. E afinal, todos nós temos defeitos e falhas. Se fosse assim, ninguém poderia ser batizado. Essa é a minha opinião. Deus abençoe e um abraço a todos. Soltando o Verbo. Soltando o Verbo. Gostei dessa última. Defeito todo mundo tem. Senão ninguém pode ser batizado. Então, para ser batizado tem que ser perfeito. Espera-se perfeição do batizado, do candidato. Como é que funciona? És tu perfeito? Sou, então entra para ser batizado. Como é que funciona essa questão? Vamos lá, Luciano. Esse é o desafio, né? Esse, no meu ponto de vista, é o grande desafio. Eu acredito que a pessoa, quando ela decide pelo batismo, ela não está tomando essa decisão porque ela se sente preparada para isso, pronta para isso. É a mesma situação da ceia do Senhor. Quando a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo, não é que eu faça esse exame e eu falo, olha, eu tô de parabéns, esse mês aqui eu caprichei. Pelo contrário, quando eu me examino, eu percebo que eu tenho que melhorar e muito na presença de Deus. Então, eu entendo exatamente dessa forma. Quem que está pronto, então? Quem pode se batizar, então? Pastor José Carlos. Muito bem. Irmãos, aqui uma palavra aqui em Hebreus capítulo 12 diz assim que, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, primeiro, deixemos todo embaraço. Depois diz, e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, a primeira coisa, deixar o embaraço, né? Primeiro passo é esse. A Escritura não está definindo o embaraço como pecado, mas a Escritura está deixando aqui o embaraço como o primeiro passo que temos que deixar para não chegarmos até a dimensão do pecado. Então, primeiro o embaraço, depois o pecado. Se eu deixo o embaraço, né, e aí esses vícios, essas arestas que precisam ser podadas, eliminadas,
essas podem ser chamadas de embaraço. Porque não está tratando do pecado propriamente dito. Também ninguém espera perfeição. Por quê? Jesus salva pecadores. Ele não está salvando anjinhos. Não, são pecadores. Agora, existe vícios, que é o tema de hoje, né? Que você pode muito bem, até porque cristianismo sem renúncia, fica difícil ser cristianismo. É o requisito que Cristo pede. Você quer vir após mim? Então renuncie a si mesmo. E renunciar a si mesmo é o sacrifício que diz aqui nesse mesmo capítulo de Hebreus, aliás, 12, essa questão de Romanos 12, aliás, né? Sacrifício vivo. Sacrifício vivo está exatamente dentro de nós, lutar contra nós mesmos, vontades e apetites e maus costumes, maus hábitos. E aí, como falamos, tanto essas dependências psicológicas, químicas, como o hábito como o pastor César disse, da boca suja, né? E outros mais, essa luta contra esses embaraços, elas tem que acontecer, não tem jeito, porque a renúncia está aí. O sacrifício que nós apresentamos a partir da conversão é vivo, esse sacrifício. Então, tá, aí você está, no meu entender, regredindo um pouquinho da posição, falando, não, tudo bem, nem todo mundo ninguém é perfeito, não espera-se perfeição, ok, beleza. Então mesmo assim batiza, mas qual é o mote então? Qual é o fiel da balança? Por exemplo, aonde que a pessoa chega, pastor, o batismo é dia 15, não sei o quê, põe meu nome aí. Eu falo, não, peraí, meu amigo. Ou você põe o nome, e você fala, não, peraí, no seu caso, a gente vai passar mais algumas semanas estudando a Bíblia juntos, que é o que o senhor falou no começo lá do discipulado. Isso mesmo. Qual é aonde que, o que define isso aí? Se ele vai para a fila do batismo ou se ele vai para a fila da escola de discipulado ou coisa parecida? É exatamente essa questão. Deixar o embaraço. Então vem aquelas perguntas básicas. Como você está em relação a isto? São essas perguntas fundamentais. Você confrontar com perguntas. Nessa condição, você se acha apto para batismo? Com esses ínteres na sua vida, com esses requisitos, você ainda acha apto? Você não precisa aprender um pouco mais, renunciar um pouco mais? Como eu falei no começo, mesma coisa agora. Perfeito, ninguém é. Mas há coisas na nossa vida, heranças do velho homem, que você pode deixar. Que a tua luta é contra aquilo ali, para abandonar aquilo ali, para entrar pelo caminho da renúncia e nascer realmente o novo homem em Cristo. Aí tem aquela pergunta básica de Paulo, né, em Romanos 6:1, né? Permaneceremos no pecado? Para que a graça aumente? Para que a graça aumente? Aí ele responde no verso 2, de maneira nenhuma. Então, eu me refiro, pastor Luciano, exatamente levar o membro a essa conscientização. Permanece? Não. Então vamos rever a situação do seu batismo. Interessante. Eu acho assim, nessa minha experiência, eu não gosto muito de citar experiência por conta, mas como é um tema pastoral, eu acho que é válido. Nesses meus anos, 21 anos como pastor, eu não me recordo de nenhuma, alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero me batizar, mas eu tenho ainda o vício das drogas, por exemplo. Ou alguém chegar para mim e falar assim, eu quero me batizar, mas eu tenho um vício de pornografia. Mas do cigarro já, né? Cigarro já, isso que é chegar. No cigarro já chegaram para mim, várias pessoas. Também teve a questão que citaram aqui, o Isaías lá de Bauru, até anotei. Pessoas que estão ajuntadas, né? Que não são casadas. Isso, até eu falei que ia fazer a pergunta no outro bloco, mas eu tava com os dedos cruzados o tempo todo. Então, não falei. É que eu esqueci, mas agora volta. Então. Mas, sinceramente, são essas duas questões que chegam. Cigarro e essa questão de pessoas que não são casadas legalmente. Os amaziados, exatamente. Né? Nenhum outro vício, pelo menos pra mim, nunca chegou. De alguém chegar e falar assim, pastor, eu sou viciado em pornografia. Geralmente é cigarro, que é uma dependência química, que é uma dependência muito complicada de lidar, porque eu trabalho com dependente químico, né? Às vezes é mais fácil deixar o uso do crack, deixar o uso da cocaína do que do cigarro. A pessoa vai ter mais dificuldade. Então são essas duas questões. E nesses dois aspectos, eu não nego o batismo. Quando a pessoa ainda tem essa dificuldade com o cigarro, eu sou solidário, eu acolho a pessoa. É claro que eu
tem uma forma de lidar, de direcionar, de como conduzir até uma conversa com essa pessoa, mas eu não deixo de batizar. Da mesma forma, pessoas que estão em situações assim, que são ajuntadas, né? Amaziadas. Tive um caso recente na minha igreja. No último sábado nós tivemos batismo. E nós tínhamos um casal na igreja, e eles estão ali conosco desde o ano passado. E chegou no meio do ano, eles disseram para mim: pastor, nós queremos casar, porque nós só moramos juntos, nós somos amaziados e nós não casamos ainda. E depois nós queremos batizar. Eles decidiram. E foi exatamente o que aconteceu. Em novembro, nós celebramos o casamento deles, e agora em janeiro, eles desceram as águas. Foi uma decisão deles. Se eles chegassem para mim e dissessem: pastor, nós queremos batizar, eu teria também feito o batismo deles, sem problema algum. Pastor Zacarias, e aí? O amaziado, como é que fica essa situação aí? Pois é, eles estão aí numa vida, vamos dizer assim, marido e mulher. Não casaram ainda, né? Não há um compromisso legal na lei, não tem nada assinado na lei que consta que fulano é marido de fulana. Tem apenas o quê? Um ajuntamento que decidiram viver juntos. Fulano e dona não sei o que estão vivendo juntos. Tá bom. O que é o casamento à luz da palavra de Deus? Casamento à luz da palavra de Deus é o compromisso assumido, né? O compromisso, e nos tempos modernos, com papel assinado, passado, homens, então. Né? Aquilo que os homens determinam. Até porque a Bíblia nos manda obedecer autoridades. Obedecer o princípio da autoridade, Romanos 3, verso 1, né? E se as autoridades assim determinaram, isso tem que ser bem observado. Batizá-los, aí vai entrar no mesmo caso também. Primeiramente, eu me lembro de um caso que aconteceu nas nossas igrejas, por exemplo, que devido ao tempo, pastor, que aquele casal estava junto, não tinha como negar batismo. Porque já passava de 20 anos e era marido e mulher. Mas não tinha nenhum papel passado, nem aliança no dedo. Isso acontece muito. Então o que acontece? O pastor decidiu na época batizar, pelo tempo que já viviam juntos e etc. Tá? Então, só que isso aí não se torna corriqueiro, sabe, para não se tornar um mau exemplo e dar vazantes para outros jovens que estão chegando, procederam da mesma forma. Já que batizou e não se casaram, vamos fazer a mesma coisa? Não, para evitar isso aí, tem aí que eu acredito que a doutrina aplicada na igreja moderna é exatamente preventiva. Para não se tornar corretiva com muito trabalho depois. Ela preventiva é melhor. Então eu acredito que nesse lado aí, os pastores que assim agiram, evitaram, não deram o batismo. E outros que deram com muitos anos depois de casa daquelas pessoas, né, que vieram outros vieram para a igreja já assim. Para esses que vieram nessa situação, o ensino que vai levá-los ao casamento é o mesmo ensino que pode levá-los ao batismo. E aí sim, eles se batizarem, se casarem, tomarem a Santa Ceia. Na sua igreja, como é que funciona? Como é que no seu caso, como é que o senhor lida com um caso desse? É tanto que a minha mãe é pastora também, né? Minha mãe é pastora, e é interessante que nesse ponto nós pensamos diferente, porque ela tem dificuldade de compreender exatamente isso. A pessoa não é casada, ela entende que não deve batizar. Eu entendo que sim, e eu batizo pessoas que estão em situação assim. Porque nós temos, é claro que é caso a caso. Eu estou dando uma resposta muito ampla aqui, mas é caso a caso. O senhor citou exemplo de pessoas que estão há 20 anos juntas. E nós temos exemplos de senhoras que vêm para a igreja e o marido não é cristão. E ele não quer casar, ele é casado com ela, mas ele não quer casar, ele não quer oficializar. E aí? Ele é ímpio, ela é da igreja, seria isso? Acontece casos assim, pastor, o senhor já deve ter visto. Muito. Então, eu não vou negar o batismo para essa senhora. Eu vou batizar, e eu acredito que depois do processo de nós orarmos para que ele possa quebrantar o coração dele, aceitar, oficializar, é um outro processo. Mas negar o batismo por uma situação dessa... Eu também não nego, mas veja só, né? É uma questão complexa, porque, por exemplo, a gente tá falando, sei lá, para quantas cidades agora através do FM. São um monte de prefixos aí, outros dials, repetidores. Fora o pessoal que vem pela internet depois. E eu tenho, cara, eu batizo a pessoa, por exemplo, o João e a Maria. A Maria, ela é salva em Cristo, ela se converteu, tal. O João não, por exemplo. Esse é muito comum, que é o exemplo que o senhor deu agora, né? Ou o contrário, mas eu vou pegar esse exemplo aí. Aí você chega na Maria e fala, a Maria tá com o coração cheio de Jesus e não sei o que. Você fala, então, filho, agora você tem que se casar. Amém, pastor. Eu vou falar com o meu marido, porque a gente já é casado há 15 anos, mas a gente não oficializou, não sei o que. Chega lá, ele não quer.
Ele falou, não, ainda mais porque agora você é crente, você tem que batizar, eu tenho que casar, tem que não sei o quê, não aceita, né? Aí no outro dia ela vem murcha pra igreja. Falei com ele não aceita. Então, mas ele não aceita você, como que é? Não, entre nós tá tudo bem, mas ele não aceita que eu me batize, que eu me case para me batizar. Ele disse, não é esse motivo, então. Uma pessoa com essa situação, eu já comprei briga na igreja que eu congregava, que o senhor também congregava, por causa disso. E aí, porque eu fui lá e batizei a mulher. E aí fui chamado, né? A pessoa, vem cá, como assim o senhor batizou? Eu falei, mas ela é salva? Fala pra mim se ela é salva ou não. Se Jesus voltar, ela participa das bodas do Cordeiro? Participa, porque ela não pode participar da ceia na igreja. Entende? Então, é uma coisa complexa. Por outro lado, quem tá nessa situação agora ouvindo o programa, eu também me pergunto, o que faz uma pessoa, só porque não tem a mesma fé que o marido ou a esposa, negar o casamento, já que pela lei dos homens a pessoa tem exatamente os mesmos direitos, casado ou não, no papel ou não. Já estão casados. Vão separar, metade é dele, metade é dela, não tem problema se tem papel ou não, a lei já não é mais assim, entendeu? Antigamente não, tá casado, então tem direito, não tá, não tem. Hoje não é mais assim, então quer dizer, não muda nada, e só por ruindade mesmo é que a pessoa fala assim, não, então, porque tipo assim... Pastor, e casos de pensão? Porque aí entra também essa questão. Porque tem pessoas que não casam por conta de pensão. Como assim de pensão? A pessoa tá recebendo a pensão do falecido ou da falecida e se casar... Não, mas não. Aí, por exemplo, ela quer ficar com o marido vivo recebendo o dinheiro do morto. Ela tem que escolher, porque então ela fica sem casar, porque além de fraudar o Estado... Porque, por exemplo... Tá recebendo um benefício. Ela tá casada, mas ela não oficializa no papel para receber o dinheiro. Ela tá ganhando o dinheiro que é nosso. E ela tá morando com a pessoa. Então, nesse caso, aí tem que escolher. Eu falei, filha, você quer ficar com o morto que te dá o dinheiro ou você quer ficar com o vivo? E eu já tive casos assim. Das duas coisas, não tem como. E eu orientei a pessoa e a pessoa se posicionou. Bom, eu não tô no debate. A pessoa se posicionou. Porque é uma situação complicada. E é complicado. E aí, pastor, já vai envolver a questão caráter, vai envolver a questão legal, né? Porque a lei, se não dá apoio, pera um pouquinho, você vai abrir mão disso, vai ficar com isso. Então, ou você se conduz pela lei, ou agora o erro está patente, está... Ficar se enganando. Tá claro, você vai continuar no engano, aí não tem jeito. Aí não dá, aí não tem acordo mesmo, não tem como batizar, por quê? A pessoa está se excluindo do batismo. Porque por mais que o pastor converse, mostre na palavra de Deus que tem que ter compromisso assumido, e a pessoa não quer, não aceita isso aí, porque a pensão lá é gorda, a pensão é boa, não é isso? E o vivo ganha menos. E se o vivo ganha menos, eu vou me arriscar a ficar com ele daquela pensão morta. Ele é do morto. Então eu vou ficar com o morto, eu fico com o morto. Deixa o vivo ir embora seguir a vida dele. Exatamente. Você vai continuar sozinho e acabou. Exatamente. Fica em santidade, conforme Paulo diz lá em eu não lembro, Timóteo 5. Isso. 1 Timóteo 5, as viúvas, não sei o que e tal, fica em santidade e tal, e ganha o dinheiro do morto, minha irmã, até o fim. Agora, se você quer se casar, inclusive Paulo fala assim, as que querem se casar, mesmo vivas estão mortas, entendeu? Então, mas também é nesse sentido, porque ela quer receber o dinheiro da igreja, lá no caso de Timóteo, receber o dinheiro da igreja e casar com o vivo. Como funciona essa questão? Exatamente, o que não dá para ficar em cima do muro. Mas você batiza a pessoa assim também? Pastor, houve um caso, essa pessoa, eu conversei, a abordagem, eu tive aquela abordagem, e a pessoa não quis batizar mais. Ela disse que não queria mais. Porque ela quer a pensão. Exatamente. Mas eu fiz minha parte, eu orientei. O pastor tem que fazer isso, tem que orientar. Esse negócio do batismo é um BO. Tem aqui mais participação. Deixa eu ver se aparece aqui o nome. A pessoa não se identifica. Também pudera. A mensagem é a seguinte: a minha irmã escondeu do pastor o vício no cigarro. E aí foi batizada, mas nunca conseguiu parar. Aquele negócio, não, eu vou falar, pastor, eu vou parar 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, 30, e é da igreja e fuma. Tomava Santa Ceia e tudo e não conseguiu deixar o vício. Faleceu tem 2 anos com câncer no pulmão.
Aí é duro, hein? Mas aí o pastor também não tem culpa, né? Não. Até porque a gente não consegue fiscalizar, né? Não tem como. Irmão, olha só, para os irmãos que estão ouvindo, né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Note, concupiscência do engano. Tem pessoa que prefere viver no engano, como é o caso que nós tratamos agora há pouco. Viver no engano, falta novo nascimento, falta conversão. Viver no engano. Veja que quando Pedro, lá no capítulo 2, verso 2, ele fala de desejar afetuosamente o leite racional não falsificado, ou seja, Pedro está colocando a igreja dentro da sã doutrina. Você vai desejar o leite não falsificado. Qual que é a heresia que pregam por aí afora? Né? Porque hoje tem o ultraliberalismo. E o cristianismo não oferece isso. O que ele te oferece? Porta estreita, caminho apertado, renúncia. Esse é o trato passado aqui, trato passado 4:22 de Efésios. Vos despojeis. O que é despojar? É abandonar, é deixar e viver para Deus, que entra em Romanos 6:6 e verso 11 também. Quanto a viver, vive para Deus. Quantos estão dispostos a viver para Deus, de acordo com essa porta estreita, esse caminho apertado, essa sã doutrina, essa renúncia de vida? Quantos estão? Somente aquele que nasce da água e do Espírito mesmo. Bom, você pode mandar o seu áudio, ainda dá tempo, 3208-1866, 011 São Paulo, 3208-1866, e chegando mais mensagens, e cada mensagem um BO, né? Então, sobre esse assunto, a mensagem diz assim, a pessoa também não se identifica, também puder. Boa tarde, o tema de hoje é complicado. Sou uma dessas pessoas, eu vivo há 21 anos amaziada, e ele, o marido, né, até se batizou, mas não aceita casar no papel. O problema é o casamento no papel, mas graças a Deus hoje eu participo de uma igreja que me permite participar da ceia. E aí, irmão? O cara se batizou, cara. Que cara é esse que se batizou e não quer se casar? Então que batismo é esse? Você tá com a mulher há 21 anos, né? 21 anos, uma vida. Esse é um dilema. É difícil pensar dessa forma, porque a gente pensa, a pessoa já está junta, como o pastor estava explicando, já tem todos os direitos assegurados ali. Não muda nada. Todos os deveres, os direitos, o que impede da pessoa ir lá no cartório e registrar o casamento. Se tem filho, já está no nome dos dois o filho. Quer dizer... Não tem segredo, né, pastor? Não agora, tem segredo. Então, o que eu fico pensando, tipo assim, com todo respeito, né, que a pessoa merece, mas eu fico pensando em como essa pessoa, especialmente a irmã, tem vivido um relacionamento triste nessa parte, porque, por exemplo, na hora do sexo, serve. Na hora de criar os filhos, ela serve. Na hora de limpar a casa, serve. Na hora de fazer comida, serve. Na hora de ser esposa, serve. Na hora de serve. Aí ela se converte. Não muda nada. Porque não muda nada, levando em conta que tá todo mundo ok, ela era solteira, não muda nada, é só chegar lá no cartório e falar, põe meu nome aí. E tal, não sei o que, tá. Pegou o papel, falou, toma seu papel, mostra lá pro pastor. Se é isso aí que você queria, homem, na minha opinião, faz isso. É o que Davi pediu para Salomão. Meu filho Salomão, ser homem. Pronto. Vira homem, exatamente, seja um homem. Porque o moleque não faz isso. Exatamente. Um homem faz. Exatamente, então... Eu fico pensando no prejuízo emocional que uma mulher dessa tem, contraste, uma pessoa que, tipo assim, pra me dar sexo, ela presta. Pra cuidar dos meus filhos, presta. Pra educar, não sei o que, presta. Pra não sei o que, presta. Pra tudo presta. Aí ela fala assim, então, me dá esse papel. Esse papel não vai mudar nada pra você, não vai mudar nada pra mim. É uma formalidade. Mas é uma coisa que vai me deixar melhor. Mais seguro, porque né? Lá na igreja o pessoal falou, olha, coloca... Tá, não custa nada. Você pode me dar esse papel? Se não tem dinheiro, você chega no cartório e fala, nós somos pobres, não temos dinheiro. Pronto. O cartório faz de graça. Você tá entendendo? Eu falei, não faço. E o cara ainda se batizou. Então, que conversão da bexiga que é essa daí? É difícil, né? Você tá entendendo? É claro que a gente tá aqui com uma informação curta. É um lado só, né? A gente tá vendo um lado só, mas olhando dessa forma, é impossível, né? Não entender a situação dessa mulher. É impossível. Porque o marido, ele batizou, ou seja, ele é ministrado, ele foi orientado.
E como que não quer se posicionar? É difícil. Bom, temos aí um rápido break e a gente volta para a nossa última parte do debate dessa tarde. Vira aí e a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Soltando o Verbo. A primeira rádio gospel do Brasil. Gospel FM. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Informações do trânsito, destaque agora é a Avenida JK. Você que sai do Parque Ibirapuera, passa pelo túnel Tribunal de Justiça com lentidão e vem com a JK bem carregada até o cruzamento com a Faria Lima. Os caminhos alternativos funcionando melhor, Hélio Pellegrino tem boas condições para você seguir. Já quem está na direção oposta, sentido Parque Ibirapuera, encontra um trajeto livre para seguir. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. A primeira. A primeira rádio gospel do Brasil. 30 de maio, guarde esta data. Marcha para Jesus 2024. Gospel FM. Dia 30 de maio tem a 32ª edição da Marcha para Jesus. Já pensou estar com a gente nesse que é o maior evento cristão do planeta? Com acesso livre ao trio e VIP no backstage. Seria um sonho, não é mesmo? Por isso, esse ano, você que é louco pela marcha e fizer a loucura mais criativa, vai estar com o apóstolo Estevam e Bispa Sônia no trio. Eles já fizeram algo bem radical. 30 de maio! E ainda terá acesso livre no backstage para tirar a foto com o seu cantor predileto e assistir aos grandes shows da marcha. Faça uma loucura pela marcha agora mesmo e poste no Instagram e marque @Marcha para Jesus. O vencedor sai no programa Renascer da véspera da marcha. Diz aí se isso não é uma loucura. Gospel FM, a primeira rádio gospel do Brasil. O que São Paulo quer, a prefeitura faz. O que a mãe quer, a prefeitura faz. É isso aí, toda criança hoje tem vaga na creche. O que a família quer, a prefeitura faz. Agora a gente recebe o dinheiro para comprar o uniforme e o material escolar. O que o aluno quer, a prefeitura faz. Faz merenda reforçada para as nossas crianças. O que São Paulo quer, a prefeitura faz. Prefeitura de São Paulo. Gospel FM. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Estamos de volta com o programa Soltando o Verbo e esse programa fica mais legal na hora do intervalo, mas a gente não pode contar para ninguém. Então, porque fica sem o áudio aqui para a nossa alegria, como diz a musiquinha. Bom, vamos lá. Eu volto aqui, a gente estava falando sobre o casamento, né, e o batismo. Eu acabei falando mais do que eu devia, porque eu não sou debatedor, então volto aqui para vocês, está com vocês. Eu acho que quem foi o último a falar foi o pastor Luciano? Foi, então, pastor Zé Carlos. Irmão, essa serva de Deus que entrou no ar e deixou para nós essa bucha maravilhosa, eu acho que convém deixar para ela mais uma palavra aqui na palavra de Deus e para esse marido, caso esteja ouvindo. Quando a palavra fala do trato passado, está falando de um velho homem. No verso 24 do capítulo 4 de Efésios, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Segundo Deus, ele é criado. Querido, então, quando trata de uma conversão, ao falar de uma conversão a Cristo, nós estamos tratando de uma criatura que foi criada pelo processo do novo nascimento e que é chamado de novo homem agora. Então esse novo homem
ele assume compromissos. Ele assume, particularmente quando se trata de casamento. Gente, casamento é muito sério. O que hoje o mundo banaliza, o casamento, Deus, do seu lado, ele trata com seriedade na mesma proporção e muito mais. Então, o casamento é muito sério essa questão. Então, o novo homem em Cristo, criado em verdadeira justiça e santidade. Nós temos justiça no versículo e temos santidade. São dois pilares que sustentam a doutrina do cristianismo. Justiça de Deus e santidade de vida. Se o rapaz se batizou, se o rapaz não quer assinar esse papel, casar-se no papel conforme deve e a justiça o pede, então esse camarada, eu acho que ele precisa realmente agora tomar um chega pra lá dessa esposa e tomar uma corda. Escuta aqui, vamos lá, você vai tomar qual decisão? Presta atenção, isso aí. Não tem como. E o duro que foi batizado nas águas. Mas você percebe que o velho homem não morreu. Mas existem muitos casos, eu não sei de qual igreja ele foi batizado, mas existem muitos lugares que não tem a mínima preocupação de orientar a pessoa que vai batizar. Às vezes faz um batismo num sítio e tá todo mundo ali junto, ali, e a pessoa vê aquele momento e eu também quero. E existem igrejas que realmente eles têm o batismo. Mas agora mesmo o senhor estava defendendo que se a pessoa, você fala, você explica, mas se o cara não, mesmo assim eu quero, você batiza. Mas eu explico, né? É que existem lugares que não tem essa mínima explicação do que está acontecendo ali. Por isso que eu tenho a preocupação de pelo menos fazer um curso e orientar a pessoa. É claro que eu deixo essa decisão pela responsabilidade da pessoa e é por isso que eu não nego o batismo. Mas existem muitos lugares que não tem um mínimo cuidado de tratar a pessoa, de orientar, por mais que a própria pessoa que vai decidir se ela vai batizar ou não, mas dá esse mínimo conhecimento para a pessoa. A irmã que fez a participação da qual a gente está falando aqui agora, eu até me desculpe que eu me exaltei um pouco, eu fico nervoso, né? Eu vou falando, vou pensando, me colocando no lugar. Mas ela mandou outra mensagem agora dizendo, e é exatamente isso, ele foi meu único namorado, 2 filhos, temos 2 filhos, que imagina tá no nome dele, né? Dele e dela. Eu tomo ceia, mas não posso participar do trabalho da igreja. Ou seja, ele foi batizado, como disse aqui vocês dois, né? Mas o batismo é no sentido, parecendo a marcha de carnaval. Mamãe, eu quero. Chega lá e fala, eu quero. Aí batiza. Ué, mas peraí, não é assim. Uma pessoa que... Era a chance de agora o pastor chegar e falar, você quer se batizar? Que boa notícia. Vamos marcar eu, o senhor, sua esposa... Vamos sentar, vamos conversar, vamos falar sobre discipulado, não sei o que lá e tal. Mas parece que perderam essa chance, né? Minha irmã, fique firme com Jesus. E depois dessa fala que eu tive aqui agora, vai pra cima desse marido, minha irmã. Chega e fala, ó, é o seguinte, eu quero ter um papel que eu sou casada. Eu quero ter esse papel. Então, vê aí o que você faz, porque eu preciso desse papel. Como é que faz? Como é que funciona? Às vezes precisa chegar mais firme ali, chegar e impor uma situação. Vamos lá, tem áudio chegando? Cadê o áudio? 3208-1866. Não falei do curso ainda de teologia aqui no segundo bloco, mas vamos lá. Se você quer se matricular no curso de teologia, me chama pelo novo WhatsApp, o outro número do WhatsApp, 3198-5551, 011 aqui em São Paulo, e aí sim, 3198-5551. Esse é o número do WhatsApp para você fazer a sua inscrição no curso de teologia com desconto. 3198-5551. Vamos pro próximo áudio. Bora lá, Gerson. Soltando o verbo. Soltando o verbo. Pastor César, boa tarde, Marcos Guarulhos. Eu acredito que o batismo das águas é uma forma de reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, reconhecendo isso. E depois a pessoa passa por um processo de regeneração, né, de libertação e cura dos vícios e até mesmo da regularização de um casamento. Então acho que é possível sim, pode sim. Claro que é diferente do batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito, com certeza, eu acredito que ele tem que estar já regenerado. E a participação da Santa Ceia também já é diferente um pouco do batismo das águas. Vamos lá. Alguém quer fazer comentário sobre essa fala? Ele colocou aqui, vai pelo sentido que eu penso, né? O batismo é um passo importante, é um dos primeiros passos que a pessoa ela tem que dar, que é realmente aceitar o batismo, entender essa sua necessidade de nascer de novo
E eu acredito nessa regeneração, nessa transformação que vai acontecendo de forma gradativa. Às vezes um pouco mais rápido em alguns casos, em outros casos demora um pouco mais. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas essa ação do Espírito ocorre sim, depois do batismo. Olhando para o passado um pouquinho, né? Eu acho que ninguém definiu tão bem como Paulo, pastor Luciano, essa questão de você medir-se hoje com o teu passado. Por exemplo, Efésios 2:12, que naquele tempo estáveis, primeiramente sem Cristo. Segundo lugar, separados da comunidade de Israel. Terceiro lugar, estranho às alianças do concerto. Em quarto lugar, olha só, não tendo esperança. Tudo isso aqui trata do velho homem. Em último lugar, e sem Deus no mundo. Bom, um camarada assim é o velho homem. Se alguém definiu o velho homem, foi esse tal de Paulo de Tarso, nesse versículo 12 do capítulo 2. O que é que recomenda o novo nascimento? Essa conversão, que leva ao batismo. Você vê que em 3:21 de Pedro, quando ele trata da questão de batismo, da figura lá de Noé, a figura perfeita de Noé, ele fala, não o batismo do despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma consciência. Então, o batismo, em primeiro lugar, você se batiza não é para deixar alguma coisa. Você se batiza por uma questão de mandamento e a sua consciência cristã está em paz com o Senhor. Quando você percebe que justificados pela fé, Romanos 5:1, você agora tem paz com Deus, essa consciência de paz, você renunciou, você lutou contra o vício, está lutando, você está a caminho da perfeição, como nós falamos, Hebreus 6:1, isso te leva ao batismo. Então, pegando esse caso que nós discutimos até agora, por exemplo, olha os requisitos que está faltando para esse amigo. Olhar para o passado, medir-se, conforme Efésios 2:12, e se definir hoje como homem de Deus, e não mais como aquele velho homem que não tinha Deus no mundo. Porque se tem Deus na vida hoje, você vai andar como ele andou. 1 de João 2:6. Se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então isso aí pega os dois lados, né? É conscientização que precisa, que esse ensino leve esses irmãos nessa situação a esta consciência. Legal, eu queria fazer um complemento aqui, pastor, em questão do batismo. Recentemente, assim, esses últimos anos, eu particularmente não tenho tido tanta dificuldade com problemas assim, essa questão de vícios ou de pessoas que estão meio atrapalhadas ainda e querem realmente o batismo. De uns anos para cá, as pessoas que têm procurado o batismo são pessoas que de fato estão em busca de uma transformação, de uma nova vida, estão de fato ali já vivenciando a realidade da igreja e elas decidem, porque elas estão vendo ali os irmãos ceando, os irmãos exercendo o ministério, então elas de fato querem exercer. Pelo menos de uns tempos para cá, eu não tenho tido tanta dificuldade com pessoas que estão aí em cima do muro querendo o batismo. Então é um desafio que diminuiu bastante. Eu tenho percebido que as pessoas que estão de fato procurando são pessoas que já entenderam isso. Elas já entenderam essa necessidade, elas já entenderam que elas precisam ser transformadas, que aquela vida de vício, aquela vida que elas tinham no passado tem que de fato ser deixada para trás. Então não é um problema que tem sido muito rotineiro, pelo menos na minha vivência como pastor. Bom, você pode mandar o seu áudio, o WhatsApp é o WhatsApp é 3208-1866. Tem mais áudio aí para soltar? Bora lá. Mande sua pergunta para o programa Soltando o Verbo. WhatsApp 11-3208-1866. Boa tarde, meus irmãos. Paz e graça. Sou o Thiago, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Parabéns aí pelo programa. Uma bênção. Minha pergunta é a seguinte. Mesmo o irmão ou a irmã que está na prática de um pecado e estando em acompanhamento, acreditando no processo ali de libertação, ela é batizada. Batizar uma pessoa na prática do pecado, né, não abre margem assim que nem a igreja inclusiva faz? Soltando o Verbo. E aí, tá na mesa.
Um esperou pelo outro agora. É porque levantou uma questão muito complicada. Muito complicada, pastor. Vamos supor que, por exemplo, chegou uma pessoa na tua igreja, um transexual, olha, eu quero me batizar, né? Chega um casal lá e fala, eu quero me batizar. E aí? Eu vejo isso ser uma grande problemática, né? Mas hoje em dia, pelo fato de existirem várias igrejas que são inclusivas, eu penso que pessoas assim, elas já vão em igrejas que são com essa característica, né, inclusiva no caso. Elas vão, é como se fossem direcionadas ao lugar certo, que cabe elas, entre aspas, né? Cabe elas lá dentro do jeito como elas se encontram, né? Eu tô vendo aqui. Não, mas a pergunta, então, ok, mas não vamos, não é uma mudança de tema, beleza. Mas o que ele tá dizendo é o seguinte, ó, se você aceita batizar a pessoa com vício, não sei o que e tal, tudo mais, não é igual esse tipo de batismo inclusivo? Tipo assim, você sabe a prática da pessoa com a qual você não concorda e mesmo assim você batiza. É mais ou menos nessa linha que ele perguntou, né? Que ele tratou aí. Tem uma pequena diferença porque o vício você pode lutar contra ele e deixar. Já essa questão da inclusiva é diferente. Aí é um pecado declarado, horrível, que à luz da Bíblia é abominável. Aí eu me nego completamente a batizar, não tem como. Olha, filho, só mediante o novo nascimento e eu ver isso em você. Do contrário, não tem jeito. Não dá para batizar. O vício, tem vício que você não vê, como nós agora há pouco tocamos nesse assunto. Tem vício que você não consegue acompanhar o membro, você não vai ver mesmo, né? Mas aquele que você consegue ver, o que ele confessa, que ele declara que está com aquele problema ainda, é possível trabalhar, ajudá-lo a abandonar. Até chegar esse momento, essa ocasião batismal. É que eu nunca tive um caso assim, de alguém chegar com um pecado explícito e chegar e falar assim, olha, eu quero me batizar. Foi aquilo que eu até disse anteriormente. Recentemente, de uns anos pra cá, eu não tenho tido esse desafio. As pessoas que chegam pro batismo são pessoas que de fato já estão ali com a gente na igreja. Mas é um dilema. Como que vai lidar com uma pessoa então, mas aí, por que exemplo, tem um pecado explícito, né? Então, mas por exemplo, se essa questão de inclusão não, eu não sei aqui nessa rádio qual o alcance do público de pastores e líderes. Seja como for, vale a pena rever o estatuto da igreja. A chave é rever o estatuto da igreja. Porque se lá no estatuto da igreja tiver escrito a igreja, sei lá, igreja Jesus manda poder, não tem problema, então vamos lá, formada não sei o que, por seus membros de orientação sexual masculino e feminino, de casamento não sei o que, não sei o que, não sei o que, define-se não sei o que. Bom, beleza. Quando entra esse momento, eu quero não sei o que, vai, então, nosso estatuto não permite. Pronto. E aí você tem um amparo legal para isso. Porque a igreja é um grêmio, né? Uma agremiação. É uma associação. Não é um ambiente público. Não é um ambiente público. Então, para se tornar membro, é um clube. Não é um clube. Claro, vocês entenderam, né? Para você se tornar membro, tem as regras. Então, falar, as regras são essas aqui. Você se enquadra? Não enquadra. Então, nós não vamos mudar. Aí, o estatuto da igreja, então você procura uma igreja que te adequa, que está adequada à sua ideia. Então, por exemplo, eu sou pastor na mesma igreja há 14 anos. Eu já fui pastor de outras igrejas. Eu já fui pastor dele, por exemplo. Nós fizemos alteração estatutária no ano passado. Precisa. Para adequar, porque antigamente você não tinha esse problema. E existe até a citação, eu conheço um estatuto que tem até a citação do 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Então. Por quê? É a pergunta, como o senhor disse agora há pouco. Você se enquadra nisso aqui? É igual um clube. Exatamente. Tem os pré-requisitos. Não tenha dúvida. Então talvez valha a pena. Os pastores ouvindo a gente aqui, procura aí, né, como é que faz uma adequação, uma alteração estatutária, porque aí você tem que fazer convocação da assembleia, tem que saber fazer recolher as assinaturas, avisar X dias antes, ter maioria simples, não sei o que e tal.
aprovar em assembleia para alterar o estatuto. É igual alterar a Constituição do Brasil. Você não pode fazer, isso aqui põe aí na Constituição. Não pode, entende? Então, é possível fazer, mas tem as formas certas de fazer. Procura aí um advogado, um bom advogado, alguém, fica a dica aí a respeito disso. Tem mais áudio? 3208-1866. Temos, se tiver mais áudios ou textos aqui, tem bastante gente falando aqui também no chat. E considerar, caramba, como subiu o nosso chat, né? Como chama? A live aqui. Temos mais de 300 irmãos ao vivo, né? Antigamente, no comecinho aqui do programa, claro, o programa estava começando, agora vai ganhando corpo, né? Graças a Deus, e obrigado. Só vou fazer um pedido a todo o pessoal que está online aqui, que não faz diferença nenhuma para você, mas faz muita para nós. Primeiro, dá um like aí no canal, isso posiciona melhor a gente dentro da plataforma do YouTube, e também se inscreva no canal, se faz sentido para você, ativa o sininho das notificações, porque quando a gente estiver online, você já recebe o e-mail aí que começou o programa, assim você não esquece e entra ao vivo. Se você não quer ativar o sininho, tá tudo bem, porque tem gente que não quer ficar recebendo e-mail, tá? Eu mesmo não gosto. Mas se inscreva no canal, pelo menos, e aí se você ajuda a gente a se posicionar aqui. Quando a gente começou esse programa, tinha quantos mil inscritos? Eu não lembro, tinha 4 mil, agora tá com quase 9, tá com 8.900. Então, bora bater esses 10 mil ainda, vamos lá, essa semana acho que ainda dá, tá certo? Então, se inscreva no canal aí, Rede Gospel FM, para você que está acompanhando a gente pelo Rede Gospel FM, dá um like aí no nosso vídeo, no nosso canal. O meu like foi o 164, like 164, tô colocando aí, coloca qual que foi o teu like, chama aí, tá certo? E vamos para as considerações finais. Pastor Luciano, bem-vindo sempre aqui, muito obrigado, suas considerações finais. Pastor César, muito obrigado. Pastor José, um prazer também conhecer o senhor, muito educado. Que Deus abençoe todos vocês que permaneceram conosco. Eu tenho para mim que o requisito necessário para que a pessoa seja batizada é o crer. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, dos versículos 36 até o 38, nós temos o eunuco sendo batizado. E nada foi impedimento para que ele realmente fosse batizado e tivesse uma nova vida. Então eu tenho para mim que a decisão, ela tem que vir seguida do crer. Então se a pessoa crê, ela toma a decisão e ela aceita o batismo. Eu como pastor, eu tenho feito assim há mais de 20 anos, servindo como pastor, e eu tenho acolhido pessoas e tenho ajudado pessoas, e graças a Deus, grande parte dessas pessoas que se batizaram ainda com alguma situação mal resolvida, com o passar do tempo elas resolveram e estiveram mais firmes na presença do Senhor. Pastor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Da produção. Para você falar comigo, posso deixar as redes sociais? À vontade. Para você falar comigo acerca do trabalho que eu faço com dependentes químicos, se você precisa de ajuda, tem alguém na tua família ou um amigo, entre em contato comigo. O meu WhatsApp é o 011 96424 2661, ou nas minhas redes sociais. No Instagram, por exemplo, você me encontra Luciano Escala. E eu também faço vários trabalhos sociais, trabalhos na África, trabalhos com pessoas em situação de rua. Se você quiser nos ajudar, entre em contato comigo, Luciano Escala, lá no Instagram. Maravilha. Pastor José Carlos, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, suas considerações finais, meu irmão, também seus contatos. Muito obrigado, pastor César, pelo convite, os amados irmãos aqui da técnica do som, pastor Luciano, foi um prazer conhecê-lo e aprender também, e com todos aqueles que estão ouvindo, nós só temos que ser grato a todos eles, né? Amados, a questão realmente é um pouco polêmica, mas é gratificante. O nosso irmão Pedro, apóstolo, ele associa a obediência exatamente à purificação, purificando almas pela obediência à verdade. Essa purificação, ela pode demorar um pouquinho, que é o processo de santificação em si, né? Ele não acontece da noite para o dia, mas é possível acontecer. É possível sim ser santo, como disse Pedro no capítulo 1, verso 15, 16.
Sede santo como aquele que vos chamou é santo em toda a vossa maneira de viver. E é exatamente isso o grande desafio da alma humana, entrar por esse caminho de santidade, caminho de purificação pela obediência à verdade. Que os amados irmãos, candidatos a batismo em qualquer igreja evangélica, entrem pelo caminho da santidade, obediência e renúncia, para você descer as águas, viver para Deus e agir segundo o Filho de Deus. Pastor, quem quiser te encontrar, redes sociais, como é que o senhor... Meu Instagram é o Pastor José Carlos Escatologia, né? Pastor José Carlos Escatologia. Isso, e o josebiblialima@gmail.com. Nós estamos lá para ouvir os irmãos. Então no Insta é José Carlos, não, como que é? No Insta? Pastor José Carlos Escatologia. Escatologia, né? E o Gmail nosso é o e-mail. É isso, josebiblialima@gmail.com. Maravilha, maravilha. Bom, estamos ficando por aqui com mais um conteúdo de muita qualidade, oferecido com muito carinho, produzido e entregue através da Gospel FM e esse time aqui, o Rafael, o Matheus, o Gerson, o Edi, eu aqui desse lado, produzindo esse projeto e trazendo a você um pouco mais de conhecimento bíblico dentro de cada área. Fazemos sempre o nosso melhor aqui para trazer a você um conteúdo de alta qualidade, como aconteceu hoje, por exemplo. Mas amanhã tem mais, a partir das 4:30 da tarde estamos de volta. Você fica agora com o Gerson, com a voz bonita, eu saio e agora vai, você tá entendendo a emissora? Amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar amanhã, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.